Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Edson. Boa noite, professora. Boa noite, Renata. Tudo bom? A senhora me ouve perfeitamente? Sim, isso sim. Antes de mais nada, eu já peço desculpa para a senhora, que hoje, infelizmente, eu vou ter que fazer isso fantasiar de bate-bola aqui, tá? Sem problema. que eu estou no trabalho, aí não tem Não vai jeito, aí para atrapalhar não em perder... nada, né? Não, dá, eu tiro um tempinho aqui, rapidinho, para poder fazer minha parte Tá, de tranquilo. trabalho e não deixar os colegas na mão, beleza? Tá bom. Uhum. Você é o Renata. Renata é o do grupo da Ariane e do Eduardo, professor. Arinaldo e Eduardo. Vocês três já estão aí? A Ariane eu vi logar aí, só que eu não, acho que ela deve estar com algum problema no áudio. Ah, já está Não, ali, tá estou aqui. vendo ela ali no cantinho ali. Só que ela não quer, acho que ela está tímida, não quer Ah, falar não. nossa, ó minha cara. Quer dizer que eu fiz 5 anos de psicologia de merda, então, para mim estar com vergonha uma hora dessa, né, Renato? Desculpa, professora. Esqueci que a senhora Calma, estava não aí. precisa ficar nervosa. É o Renato que Já, é chato, professor. já chegou daquele jeito, agora agora a senhora sabe por que eu passo, quando eu vou É. fazer. Vem cá, cadê o Eduardo? O Eduardo chegou ainda não? É, só está faltando o Eduardo, professora. E eu falei para ele que a nossa apresentação ia ser às 19 horas. Deve estar com algum problema também. Pode ser que esteja com algum problema. O outro grupo, será que o outro grupo tem gente já aí? Que aí eu vou inverter. Entendi. Deixa eu ver aqui. Por mim, tudo bem. É só para a gente não perder tempo. Verdade. Boa noite, professora. Eu não sei quais são os outros grupos que vão apresentar. O meu está hoje, porém está faltando um componente ainda aí. Está faltando um componente ainda. Ana, Felipe, está faltando um componente. O Edson já está aí, está faltando só o Eliomar. Está faltando Eliomar. Eu estou aqui. Todos os dois está faltando um. Então, quem Eu tô chegar aqui, primeiro... Felipe. Ah, correto. Então fechou aí. Fechou, tem uns 3 aí. Então, vamos lá. Então, Arinalda e Renato, vou pedir para vocês fecharem para apresentar só o outro grupo, depois vocês entram novamente, tá bom? Sim, senhora. Galera que vai apresentar aí agora aí do outro grupo, boa sorte aí, boa apresentação. Vamos estar aqui nos bastidores assistindo e torcendo por vocês, tá? Valeu, galera. Obrigado aí. Deixa eu só ver aqui quem é. Então, vamos lá. O Felipe, o Edson e o Eliomar. Perfeito. Tá. O de vocês, qual é o tema de vocês? Relembra Nossa, para mim.
O nosso vai falar aí em que consiste aí o princípio da liberdade sindical, professor. São três tópicos, né? 3 tópicos, isso. Isso. Ok, Quando puder dar início aí, a senhora dá o pronto para a gente. tá bom. Deixa eu só pegar aqui. Só um minutinho, deixa eu só pegar uma coisa aqui para mim finalizar. Ô, professora, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. São quantos minutos que a gente tem para apresentar cada grupo? É livre. Se eu ver Livre. que está passando muito tempo, aí eu corto. Ok, Tá? obrigada. Nada. Ok, vamos lá. Quem é o primeiro a apresentar? Bom, eu vou dar início aqui, professora. Depois eu vou passar a vez aí para o nosso amigo Edson. Vou dar início aqui, o nosso trabalho aí vai abordar o seguinte tema aí, que será dividido em 3 partes. Em que consiste aí o princípio da liberdade sindical, que eu vou falar, o colega vai falar o que é o princípio da autonomia sindical, e o Eliomar vai encerrar aí falando de que forma, na prática, podemos utilizar o princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva do trabalho. Bom, o princípio da liberdade associativa e sindical constitui-se num dos ideais almejados aí para as relações coletivas do trabalho, representando aí a livre manifestação dos trabalhadores e empregadores, coletivamente aí organizados na formação e defesa aí de seus direitos e interesses. Tal princípio possui significativa relevância no âmbito do direito do trabalho, caracterizado aí pela relação e igualdade entre as partes contratantes. Bom, no Brasil, o modo adotado aí comparativamente aí no sistema preconizado aí pela OIT, para quem não sabe, é a Organização Internacional do Trabalho, através de pesquisa realizada aí, vislumbra que o ordenamento jurídico pátrio, adotado no modelo de unicidade sindical, com sérias restrições à liberdade associativa aí, em oposição à ampla liberdade e pluralidades afirmadas pela citada organização, tal aspecto aí denota a limitação do sistema sindical, no Brasil, demonstrando que internamente aí o país não se adequa de maneira plena ao modelo buscado aí internacionalmente. Eu vou acrescentar mais um pedaço aqui, que as barreiras que impedem aí a internalização aí de forma prevista pela OIT residem basicamente aí na estrutura legal existente e, mais remotamente, na inércia dos sindicatos aí já estabelecidos, os quais aí variam, em tese, a manutenção do status adquirido, sem a perda do privilégio aí já adquirido, já conquistado, desculpa. Desculpa o nervosismo aí, mas eu vou passar para o amigo aí, o Eliomar. É o Eliomar ou o Edson que vai falar agora? O Edson. É o Eliomar que vai falar. É o Edson? Desculpa, vou passar a vez para o Edson aí, que ele vai dar prosseguimento aí, professora. Ele vai falar agora o que é o princípio da autonomia sindical. Tá bem. Pode falar aí, meu amigo. Então, como podemos ver, o princípio da autonomia sindical é um dos principais princípios, porque ele sustenta a garantia de autogestão dos sindicatos trabalhadores, sem interferência empresarial ou estatal em seu funcionamento. A importância da não intervenção se deve, sobretudo,
a independência política e administrativa dos sindicatos. Do contrário, haveria um controle por parte dos setores público e privado, o que acarretaria no aniquilamento da própria essência do sindicalismo, que é o quê? A defesa dos interesses da classe trabalhadora. Como podemos ver, se não tivesse esse princípio, observamos que os empresários ou a classe estatal interferiria nos interesses da classe trabalhadora, o que, de certa forma, aniquilaria a essência, né, do sindicalismo. Não haveria por que existir o sindicalismo. A segunda classe dos princípios do direito coletivo do trabalho versa sobre as relações que ocorrem entre os sindicatos, trabalhadores e empregadores. Nesta seção incluem-se os princípios da interveniência sindical, na normatização coletiva, da equivalência dos contratantes coletivos e, por fim, o da lealdade e transparência nas negociações coletivas. Ou seja, esse princípio de lealdade e transparência nas negociações coletivas será abordado agora pelo nosso amigo Eliomar. Boa noite, professora. Boa noite, Eliomar. Eu vou estar falando sobre o princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva do trabalho. Como os amigos pontuaram aí, esse princípio ele visa que no contrato do direito coletivo não venha a ter ambiguidade, ou seja, duplo sentido nas negociações. As normas estabelecidas devem seguir por ambas as partes com a interpretação única, ou seja, tem que ser uma coisa só. Esse princípio do direito do trabalho coletivo, ele tem o objetivo de garantir a boa-fé e a objetividade nas negociações trabalhistas coletivas. Como visto, as partes ela têm ampla liberdade para negociar entre si. Contudo, além de observar os limites legais, é necessário que a concretização da autonomia coletiva ela esteja pautada no dever geral da boa-fé e objetiva, que no direito coletivo é protegida pelo princípio da lealdade e da transparência. Esse princípio, ele impõe às partes da negociação a prática de condutas que visam manter a igualdade de forças entre trabalhadores e empregadores, impedindo que o interesse de um não sobrepõe em relação ao outro. Assim, ambos devem agir com honestidade no decorrer da negociação coletiva, evitando o máximo de uma situação, de uma conduta adversa, de insegurança e intranquilidade nas negociações. Todas as propostas e exigências devem estar pautadas de modo transparente. Isso significa dizer que é dever das partes não omitir qualquer aspecto relevante. O que está sendo discutido tem que ter a transparência para que cada parte entenda bem o que está sendo pautado ali. E está sendo discutido, da mesma forma, facilitar a difusão de informações. Tem que ser bem transparente, bem obscuro. Aí, a informação é acerca de lisura e de sua prática. Nesse sentido, né, no caso. Aí, só até aqui, professora. Aí, esse princípio, ele tem essa condição de manter o duplo sentido nas negociações e estabelecer as normas com uma interpretação única. Até aqui, professora. Tá ok, Eliomar. Vocês enviaram para mim o trabalho por e-mail? Foi enviado sim, professor. Enviei. Foi. Se não chegou aí para a senhora, a gente envia de novo. Até ver aqui, mas foi. Deve ter chegado certo, é porque eu não olhei. Foi enviado.
minutinho, tá, pessoal? Vocês, pelo menos no trabalho escrito, chegaram a colocar alguma coisa com relação a algum tipo de artigo? Foi colocado o artigo 14 da Lei 7.783, de 89, no que diz respeito à vedação da realização de greve durante a vigência de norma coletiva. Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui o Edson que mandou o trabalho, né? O Edson que mandou. Tá recebido aqui, tá bom. Repete aí o número da lei. Artigo 14 da Lei 7.783. 889. 889. O artigo 14 dessa lei está falando sobre o direito de greve, não é isso? Sim, professor. Então, olha só. Agora, com relação à turma, hein, pessoal? Seria interessante, e ao grupo também, seria interessante se vocês tivessem comentado sobre o artigo 8º da Constituição Federal. Tá? No artigo 8º, vocês têm a Constituição aí? Um de vocês três? A Constituição está na mão? Vai, irmãos. Está com ela? Só abrir aqui. Tá. Sim, professor. Então, lá no artigo 8º, lê para a gente o caput, por favor. É livre a associação profissional ou sindical, observando o seguinte. Isso, não precisa ler o restante, não. O que o caput desse artigo, ele fala? Que o trabalhador, ele é livre para se sindicalizar. Certo? Mediante aí, eu posso ter um empregado que seja sindicalizado, como eu posso ter um empregado que também não seja sindicalizado. Mas o importante é que nós não podemos dizer que pelo fato de um ser sindicalizado e o outro não, eles não tenham os mesmos direitos. Tá? Então, todas as vezes que eu tenho um empregado, seja ele sindicalizado ou não, os direitos que estão estabelecidos lá no DICIT serão iguais para ambos. Tá? Entendi. Por quê? Porque essa associação, ela é livre. Tá? Ninguém é obrigado a se filiar a ninguém.
Agora, o que nós tivemos com a reforma trabalhista foi o quê? Foi a questão da contribuição sindical. E na questão da contribuição sindical, até então, antes da reforma, ela era obrigatória. Depois da reforma, ela passou a não ser mais obrigatória. Tá? A questão da associação que a gente vê lá no artigo 8º, ela se refere a antes da reforma, com relação à contribuição assistencial, contribuição contributiva. Tá? Então, é a ela que se referia. Depois da reforma, nenhum tipo mais de obrigação sindical passou a ser obrigatória. Porque antes a contribuição sindical, ela é obrigatória. Então, seria importante o grupo ter levantado esta questão também. Tá? O áudio não está legal, não. Oi? O áudio da senhora não está legal, não. Tá não? Não, está embolando. E agora, melhorou? Sim. Eu vou pedir para você desligar o seu áudio, por favor. Tá? Tem mais alguém aí com o microfone ligado? Por gentileza, vamos desligar. Pessoal, por favor. Microfone ligado, por gentileza, vamos desligar. Acho que agora melhorou, né? E aí agora? Estão me ouvindo melhor? Estão me ouvindo? Sim, melhorou agora, professor. Acho que era só eco mesmo. Tá, Melhorou, professor, melhorou. Para mim também melhorou. Tá, então vamos manter todo mundo desligado para que eu possa repetir o que eu falei, tá? Tá legal. Era essa questão do áudio mesmo. Então vamos lá, gente. O que eu estou abordando aqui com relação ao tema deles, tá? É o artigo 8º da Constituição Federal. Tá? Eu solicitei ao colega que lesse para a gente. Ele leu o artigo 8º. E o artigo 8º, ele vem falando da livre associação do profissional, tá? O que significa isso? Que os trabalhadores, eles têm liberdade para se sindicalizar ou não. Ou seja, eu posso ter dentro da minha empresa um empregado que seja sindicalizado e um outro que não seja sindicalizado, tá? Mas o fato de um ser sindicalizado e o outro não significa que os direitos serão diferentes, tá?
Não existe direito diferente pelo fato de um estar sindicalizado e o outro não. Então, o que ocorreu com relação à reforma trabalhista? A reforma trabalhista, ela liberou a não obrigatoriedade da contribuição sindical, que era obrigatória para todos os empregados. Tá? Então, o que ocorreu? A contribuição sindical, depois da reforma trabalhista, ela não é mais obrigatória. Então, tem gente que vai continuar, vamos dizer assim, sendo descontado do seu salário, mas porque optou por isso. E outros não. Agora, a questão da filiação, antes da reforma trabalhista, ela se referia a contribuições confederativas, contribuições associativas, contribuições constitucionais, mensalidades de sindicato, tá? E aí, uma coisa que eu não falei anteriormente, e agora eu vou falar. O próprio empregado, ele poderia fazer uma carta para a empresa, para o próprio sindicato, e dizer que não queria descontar esse tipo de contribuições, mas não com relação à contribuição sindical. Por quê? Porque a contribuição sindical ela era obrigatória antes da reforma trabalhista. Tá? Depois da reforma trabalhista, o que aconteceu? Ela passou a não ser mais obrigatória. Então, ninguém é obrigado a se filiar a nenhum sindicato. Mas o que vocês têm que ter em mente? Que, apesar de ninguém ser obrigado a se filiar a nenhum tipo de sindicato, eu, trabalhador, terei os mesmos direitos que aquele trabalhador que não é sindicalizado. Ou seja, ele não é sindicalizado ou é sindicalizado, os direitos serão os mesmos. Tá ok? Pessoal aí, conseguiu ouvir o que eu falei? Conseguiram entender? Querem perguntar? Querem que repita alguma coisa? Referente ao grupo aqui, acho que ficou entendido aí, professora. Tá bom. É porque o pessoal estava falando aqui no chat que não estava me ouvindo direito. Então, eu queria que eles me respondessem, né? Para me saber se realmente eles estão ouvindo ou não. Tá claro, professora? Acho que todo mundo entendeu, sim. Professor, agora uma pergunta só. Nesse caso, a pessoa que não contribui com o sindicato, trabalhador, aí ele vai ter direito de procurar o sindicato por alguma razão ou não? Por ele não contribuir? Não, né? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Pode até ser que o sindicato até aceite. Vamos dizer assim, porque hoje, vamos dizer, a contribuição que eles tinham, né? Eles não têm mais. Eliomar, desliga seu áudio, liga o áudio aí. O problema é no áudio do Eliomar. Isso. Desligou aí, Eliomar? Isso. Então, olha só. Você, quando você se sindicaliza, quando eu falo dos direitos que a pessoa vai ter, é aquele que está lá no dissídio. O valor da hora do trabalhador é X, o valor da remuneração mensal dele é Y, ele vai ter direito a auxílio alimentação,
tá? São esses direitos que está lá no dissídio. Agora, a questão, ele tem direito a uma consulta jurídica, né? Ele não vai ter, porque não é sindicalizado, tá? O que eu falo com relação aos direitos é aqueles direitos do trabalhador que constam lá no dissídio. Esses daí não. Mas pode ser até que o sindicato aceite alguém que não seja sindicalizado e cobre alguma coisa, né? Pode até acontecer isso, porque hoje eles estão, vamos dizer assim, correndo atrás de cliente, que na verdade os trabalhadores eram clientes deles. E hoje eles não têm mais aquela quantidade que tinha, né? Então, pode ser que ele até aceite, mas o sindicato, ele não é obrigado a aceitar e uma pessoa fazer uma consulta jurídica se ela não é associada, tá? Professor, Oi. se a senhora me permite, espero que eu não esteja fazendo analogia errada. Durante a composição da minha parte do tema do trabalho, o que eu cheguei a uma conclusão que isso se assemelha muito à pessoa que se vincula a um plano de saúde ou não. A pessoa que se vincula ao plano de saúde, ela tem aqueles direitos ali pré-estabelecidos conforme o plano de saúde, mas não significa que ela não possa ir no UPA, que é público, vamos assim dizer. Até porque você tem esse direito aí, como cidadão, como pessoa, a procurar um hospital público, mas eu sou vinculado a um plano de saúde, é particular, eu pago. Não tira teu direito. Essa parte aí de se vincular ou não, quando eu estava concebendo a minha parte de trabalho aqui, eu cheguei a essa analogia para entender mais ou menos. Espero que eu não esteja errado na minha ideia e espero que a minha ideia também ajude a esclarecer na cabeça dos colegas de turma aí que estão na dúvida. Isso. Mas isso que você falou realmente, você tem razão, mas aí é aquela colocação, cada sindicato, porque o que acontece? Existem inúmeros sindicatos, né? E aí cada um segue a sua linha, né? Agora, obrigatoriedade de aceitar, se o camarada não é sindicalizado, ele não tem. Né? Obrigatoriedade, não. Agora, hoje, devido à circunstância, eles vão também querer mais clientes, né? Mas aí isso vai variar de sindicato para sindicato, tá? Mas aí essa questão que você falou também. Ninguém pode dizer que não vai aceitar você porque você tem plano de saúde, né? A UPA não vai poder te negar. De qualquer maneira, você vai ser atendido. Então, com isso, a gente encerra o trabalho de vocês, tá? Desliguem, por favor, aí o microfone de vocês, o vídeo. Agora, vamos lá para o outro grupo. E aí, o nosso colega chegou? O Eduardo chegou sim, professor. Ele tem que aparecer aí. Eu vi ele, que ele já está logado. Então, vamos aguardá-lo. De nada, Felipe. Nossa, cadê o Eduardo, gente? Misericórdia. Tem ele falando, tem alguém falando aí alguma coisa. É ele, professor. Mas o microfone dele está desligado ainda. Não, estou falando aqui, tá ouvindo aí? Tá falando? Tá. São Paulo. Agora foi. Legal. Tá em Sampa? Renato. Tudo bom, irmão? Renato, São Paulo? Quanto tempo, Não me fala de futebol, não. Se for futebol, não pode. Não, essa... Boa noite, doutora. Boa noite, Eduardo. Nossa, até parece que só o Renato que está aí. Estou falando, professor, que é difícil. Bom, mas eu falei com você anteriormente. Então, o tema de vocês, vamos apresentar aí o tema de vocês. Então, professora, o nosso tema, no qual a senhora passou para a gente,
que é a diferença entre relações individuais e coletivas no direito do trabalho, que isso vai ficar com o ilustre Renato, né, Baima. Eu vou ficar como ocorre a ação de direito individual e coletivo do trabalho, e o Eduardo ficou com o contexto histórico do direito coletivo no Brasil. E aí a gente vai dar início com as palavras do nobre colega Renato Baima. Gostou, né? Professora, boa noite novamente, boa noite ao pessoal da turma aí que consegue, espero que esteja me ouvindo bem. Como eu disse outrora, acho que o pessoal nem todos estavam aí. Desculpa estar fantasiado para apresentar o trabalho, não foi de propósito, mas eu tive que dar uma pausazinha aqui no trabalho para poder não deixar meus companheiros na mão. Sendo assim, vamos assim mesmo, né? Eu vou falar das diferenças entre o direito individual e o direito coletivo no trabalho, no direito do trabalho. Eu achei por bem, antes de entrar no assunto propriamente dito das diferenças e dar uma explanada do que aqui falar que a consolidação das leis do trabalho foi criada em 1943 como uma demanda constitucional, após a criação da Justiça do Trabalho, que foi em 1939. Isso se deu na intenção de regulamentar as ações, deixar mais transparente, evitar que os direitos dos trabalhadores não sejam assim respeitados. Eu achei que valia muito a pena eu deixar isso bem claro, até porque eu vou entrar no campo de hoje em dia. E hoje em dia, muito se fala sobre direitos individuais, direito do trabalho. A senhora mesmo estava falando há pouco tempo que teve uma atualização sobre obrigatoriedade e não obrigatoriedade para entrar na classe sindical. E isso que eu vou abordar aqui, a parte do meu assunto que eu vou abordar, fala muito disso. Porque o direito... quando você vai falar sobre direito individual e direito coletivo, você procura logo as diferenças básicas para você poder entender um e a outra. E as diferenças, assim, por mais que elas caminham lado a lado, existe sim algumas diferenças, mas você, ao longo da minha leitura aqui, vocês e a senhora vai ver que uma vai se entrelaçando com a outra, apesar de que elas têm diferença entre si. É como aqueles irmãos que juram que são diferentes, mas no fundo são iguais. Bom, o direito individual do trabalho rege as relações entre empregado e empregador e os acordos diretamente tratados de forma individual, como função, local, horário de trabalho, salário, entre outros. Já o direito coletivo, deixa eu ajeitar aqui que eu quase fiz besteira, esbarrei. Já o direito coletivo do trabalho, também conhecido como direito sindical, ele trata as relações entre empregados, sindicatos e trabalhadores, né, propriamente dito. Seja esses sindicatos patronais ou empresas. Vale ressaltar também sobre o direito coletivo, que eu deixei aqui como nota, a equivalência dos contratantes, dos coletivos, dos tratados, como igual relação. Ou seja, aquilo que até eu entrei aí um pouco no campo aí da fala aí dos colegas aí, deu a de intrusão, não é porque você tem um plano de saúde que você não pode ser atendido. Não é. Não é porque você está vinculado a um sindicato, seja ele que atenda as suas ideias, mais ou menos, você vai lá, se vincula a ele, não significa que você não possa tratar diretamente pela forma individual. E também não quer dizer também que você é obrigatório da sua parte se vincular a alguma. Você pode, como não pode, dada essa atualização que teve há pouco tempo. Bom, do direito individual, o que eu boto aí como peças-chave, assim, se eu fosse dar alguma diferenciação para o coletivo, eu colocaria a manutenção da condição mais beneficiária para garantir que todos os direitos e garantias sejam respeitados. Um indúbio para o operário e favorecer ao empregado em caso de dúvida, e favoreça ao empregado em caso de dúvidas. Já o coletivo
chover numa molhada, é aquilo que eu já falei, se vincular, se associar, quer dizer, nas fileiras de uma, como é que eu posso dizer? A palavra me fugiu agora, mas se vincular às ideias daquele sindicato ali que mais se alinha com as suas ideias. Pô, eu defendo que a carga horária da empresa está muito alta, eu defendo que o jeito que a empresa está conduzindo o trato com os funcionários está errado. Poxa, o plano de saúde não me cobre legal ou não cobre a minha família. Eu vou procurar aquele sindicato que mais se alinha com essas ideias do que eu quero dentro da minha empresa, para poder fazer isso. Às vezes, na leitura, eu tinha a impressão que o sindicalizado se assemelhava muito a um partido político. Quando você que tem a intenção de se candidatar ou fazer algo do tipo, entrar para a vida política, você procura, obviamente, logo um partido político para você se associar, que vai defender as suas ideias. E, às vezes, a ideia que dava era mais ou menos isso, mas eu não gosto muito, estou dando a nível de ilustração, mas eu não gosto muito de usar essa ideia, porque, ao mesmo tempo, também me passa a ideia de segregação, de que, não, olha só, se você não compartilha dessas ideias, você não vai poder se vincular a esse sindicato. E não é bem assim, né? Só dá essa leve ideia, mas não é bem isso a grosso modo. E também achei prudente ressaltar que a parte de direitos ali de você, a associação ou não, coisa, muito também está ligada ao artigo 5º, né? Ele destaca ali também os direitos individuais, coletivos, também a parte de direito à vida, liberdade, igualdade e a propriedade. E dentre os outros que estão salvaguardados do inciso 1 ao 77. Bom, para não ser mais demorado e dar tempo para meus colegas também falar, eu passo a palavra agora, não sei se é a Ariane ou se é o Eduardo, que vai dar seguimento na apresentação do trabalho, e dou minha parte encerrada. Provavelmente eu volte no final, para se alguém tiver alguma dúvida, fazer os comentários finais para a gente poder estar sanando as dúvidas aí. Beleza? Dou a minha parte como encerrado. Só um minutinho, tá? Quando você é o... Renato, né? Renato, quando você falou do artigo 5º de onde? da Constituição. Tá, da Constituição. Desculpa, eu não deixei isso claro, né? Desculpa. Eu me baseei do inciso 1 ao 77, professor, e tudo que está salvaguardado nele ali. Eu achei interessante coisar, porque ficou fácil para mim entender a partir do momento que eu fui pincelando esses daí, para entender mais ou menos o que era amparado sobre o direito individual e coletivo. O próximo, então, quem é? Vai falar? Sou eu, professora. Vou desligar meu microfone aqui, então, professor. Muito obrigada, Renata. Obrigada aí. Vou dar início. Boa noite a todos. E aí, como eu tinha falado anteriormente, eu vou falar de como ocorre essa ação dentro do direito esse individual e coletiva no trabalho. Existe, assim, uma diferença pequena, mas existe. E é totalmente visível quando você começa a acompanhar, começa a estudar relacionado a esse tipo de assunto. A CLT, da início, a CLT estabelece os direitos e deveres tanto dos colaboradores quanto das partes da empresa. Então, esse estabelecimento da CLT é justamente com a finalidade de evitar relações abusivas entre ambas as partes. Mas, com todo o esforço da CLT, a gente sabe que existe conflito entre as partes. E, por isso, que existe um processo dentro das leis trabalhistas, justamente para proteger o trabalhador, tanto individual como coletivo. E todas essas leis e normas que eu vou apresentar aqui, que abrange o processo trabalhista, ele está entre os artigos 763 ao 836 da CLT. E todo esse processo é organizado e julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho.
E aí a gente começa a entender de como as coisas começam a se arrumar dentro do direito trabalhista. Aqui, para a gente entender sobre esse processo da questão do individual e do coletivo, o processo trabalhista individual, ele representa as ações movidas pelos funcionários. Quer dizer, não é a coletividade. É um funcionário, no caso, ele se sente ali prejudicado, questão de salário, de hora extra, tudo aquilo que não vem estar de acordo com um contrato no qual ele assinou junto à empresa, se ele se sente prejudicado, ele pode se mover uma ação na justiça, entendeu? Alegando sobre os direitos deles. Vale ressaltar também aqui, antes de entrar nesse assunto, que o artigo 764 da CLT, ela fala que os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho sempre serão sujeitos à conciliação. Então, eles dão a priori para conciliar esse tipo de conflito, para não entrar numa questão pior. Então, falando realmente sobre esses direitos individuais, a sua esfera é de interesse totalmente particular. Então, é ali o funcionário individual, particular, buscando os seus próprios interesses. Por outro lado, existe também o coletivo. O coletivo, ele abrange o interesse da categoria, bem como a professora falou aí anteriormente, o Renato também, na questão da coletividade. O funcionário, ele não é realmente obrigado a se sindicalizar. Mas, em tratando-se de processo judicial, quando um sindicato ele entra com uma ação na empresa, não significa que esse funcionário, que ele não é sindicalizado, ele não possa ser beneficiado. Porque o sindicato, ele luta por uma conquista para a categoria. É aquela categoria todo. Então, independentemente, o funcionário que não é sindicalizado, ele não pode ser colocado de fora. Não existe esse negócio. Agora, em questão dele precisar de alguma orientação jurídica de forma pessoal, aí sim, o sindicato ele pode ou não pode querer prestar essa assistência pela questão de não estar recebendo nada desse funcionário. E outra coisa interessante que eu vi dentro dessa ação coletiva, das categorias, que a ação coletiva ela é atípica. Ela é atípica. E ela não só luta pelaquilo que já tem dentro da empresa, mas ela busca criar outras coisas para vir agregar dentro da categoria, entendeu? Então, ela entra na justiça no processo para buscar o direito da coletividade, e ela pode criar outras coisas que seja benéfico para aquela coletividade. E dentro disso ela vai na área econômica, jurídica, originários, de revisão. Então, dentro disso aí tudo, tem a questão do dissídio, que a questão do dissídio ele pode ser também individual e coletivo. Existe essas questões, essa divergência aplicada na área jurídica, que eles usam esse nome dissídio para nomear os processos ali julgados, naquilo que o individual ou o processo busca. Uma diferença entre os dois que eu encontrei é porque o individual, ele postula em nome próprio do direito próprio. E a coletividade, ele já está falando, coletividade, ela é outrora do processo e é substituto processual, que postula em nome do próprio direito alheio. Então, eles ali, como a professora falou aí logo no início, os direitos dele, eles são iguais. A única diferença existe isso, que pode ser de forma coletiva, que o sindicato ele pode atuar tanto no Ministério Público, Defensoria Pública, assim como o individual também tem tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, para mover esses processos para buscar os seus direitos. Eu espero que ficou claro, e eu encerro aqui a minha fala. Obrigada, professora. Eu que agradeço, querida. Agora o Eduardo. Boa noite, doutora. Boa noite, colegas.
eu vou falar sobre o contexto histórico do direito coletivo no Brasil. É um assunto muito amplo e eu tentei resumir o máximo que pude, mas mesmo assim ficou um pouco grande. Vou tentar passar mais rápido que puder. De antemão, eu vou já falando que o contexto histórico do direito no Brasil ele está ligado amplamente à nossa Carta Magna, a todas elas, desde até antes da República, né? Ele se deu início com a vinda de imigrantes para o Brasil após a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra ela aconteceu do ano de 1914 a 1918 e ela foi muito devastadora, basicamente na Europa, né? E muito mais devastador ainda nas terras que pertenciam à Itália e à Alemanha. Isso aí causou o quê? Eles, como lá ficaram sem onde cultivar praticamente, sem emprego, eles começaram a migrar aqui pro Brasil, né? Basicamente os alemães e italianos. Em grande parte, eles vieram substituir a mão de obra escrava que no século anterior, no final do século anterior, teriam sido abolida, né, com a Lei Áurea. Porém, eles recebiam um salário, eles vieram para cá para receber salário. E uma coisa interessante também que, só para dar uma ensejada, eles basicamente vieram aqui para o nosso estado, né, aqui para o Rio de Janeiro, que era, na época era capital do Império depois da República, e foi aí que começou, os escravos, eles cultivavam a terra, né, com os senhores, né, os donos, os fazendeiros, só que não existia técnica de cultivo. E isso foi causando o esgotamento da terra. Os imigrantes, quando eles vieram, eles trouxeram a técnica de cultivo. Então, nosso café, ele foi se dirigindo em direção à região sul, pegou aqui o Vale do Paraíba, aqui no Rio, né? Foi descendo São Paulo e ele parou lá no Paraná. Pegou um pouco de Santa Catarina também, um pouco no sul. Só que isso explica por que a população dessa região é um pouco mais diferenciada, né? Da nossa aqui. Não que sejam diferentes. São brasileiros igual a gente. Entendeu? Eu tenho aqui dois conceitos de direito coletivos oriundo de dois doutrinadores. E eu vou recitar para vocês. O primeiro é do doutrinador Amaury Mascaro Nascimento. Ele fala o seguinte: direito coletivo do trabalho é o conjunto de regras, princípios e institutos regulatórios das relações entre seres coletivos trabalhistas. De um lado, os obreiros, representados pelas entidades sindicais, e do outro, os seres coletivos empresariais, atuando quer isoladamente, quer através de seus sindicatos. O outro doutrinador é o Maurício Godinho Delgado. Ele fala o seguinte: o complexo de institutos, princípios e regras jurídicas que regulam as relações laborais de empregados e empregadores e outros grupos jurídicos normativamente especificados, considerada a sua atuação coletiva, realizada autonomamente ou através das respectivas entidades sindicais. Bom, o direito coletivo, ele nem sempre teve esse nome, né? Ele foi conhecido também como direito industrial, direito operário, direito corporativo, direito sindical e direito social. Até o início do século XIX, ainda não existia sindicato ou organização trabalhadora no Brasil. Só em 1824
a Carta Magna que veio com o Império, né, que veio de Portugal, no seu artigo 179, parágrafo 25, ela fala o seguinte: ficam abolidas as corporações de ofícios, seus juízes, escrivães e mestres. Quer dizer, ele fala alguma coisa sobre uma associação, que já denota alguma coisa em relação ao sindicato. O que eram as corporações de ofícios que ele fala aqui? Eram associações surgidas na Idade Média, a partir do século XII. Elas regulamentavam profissões e o processo produtivo artesanal em cidade. Mas foi em 1891, desculpa, após a República, que a nossa Carta Magna, que foi a primeira da República, né, ela fala sobre entidades sindicais. E no seu artigo 72, parágrafo 8º, ela fala o seguinte: a todo é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas, não podendo a polícia intervir, senão para manter a ordem pública. E, só um momento. Somente no fim do século XIX, início do século XX, sob a influência de trabalhadores estrangeiros, porque o que acontece? A imigração ela teve o seu auge após a Primeira Guerra, mas ela já vinha sendo implementada, né? Um pouco antes. Então, com a influência desses trabalhadores estrangeiros que prestavam serviço no Brasil, que começou a surgir os primeiros sindicatos ligados à agricultura e pecuária, reconhecidos somente em 1903, no Decreto 979, de 6 de janeiro de 1903. Aí, em 1906, o movimento sindical alcança a dimensão nacional. Em 1907, surge o primeiro sindicato urbano. Em 1931, surge o Decreto 19.770, de 31, distinguindo o sindicato de empregados e empregadores, exigindo reconhecimento de ambos. Mas foi com a Constituição de 1934 que ocorreu a constitucionalização do direito coletivo de trabalho e a pluralidade sindical permitida. Criou-se a Justiça do Trabalho como órgão administrativo. Na Carta de 1937, ela conferia liberdade sindical, mas com autorização do Estado, contribuição sindical obrigatória e não reconhecia o direito de greve. A greve era considerada como um recurso antissocial. Na Carta de 1946, a Justiça do Trabalho passa a agir como órgão do Poder Judiciário. Nessa Carta de 46, a Justiça do Trabalho ela passa a agir como órgão do Poder Judiciário. O direito de greve novamente é reconhecido. Na Constituição Federal de 67 e 69, ocorre a proibição de greve no serviço público e nos serviços essenciais. A liberdade sindical nos modos anteriores, com a inovação da atribuição de arrecadar na forma de lei. Quer dizer, era obrigatório arrecadar. Contribuição para o custeio e atividade. Institui o voto obrigatório nas eleições sindicais, em 67 e 69. Nessa nossa última Constituição, de 88, ocorre a liberdade sindical limitada, unicidade e contribuições sindicais obrigatórias, impedindo a ratificação
da Convenção número 87 da Organização Internacional de Trabalho, que é a OIT. Apesar do caput do artigo 8º da nossa Carta Magna prever a liberdade de associação, o inciso 2 da nossa Constituição põe em xeque o princípio da liberdade sindical, tão defendido pela Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção de 87 da OIT, ela reza o seguinte: ela reza sobre a liberdade sindical, a proteção do direito de sindicalização. Ela foi aprovada em 1948. É uma das mais importantes convenções da OIT. As autoridades públicas deverão se abster de qualquer intervenção que possa limitar esse direito ou entravar o seu exercício legal. Doutora, acabou minha fala. Desculpa aí ter alongado um pouquinho, mas é bem amplo. Não, a parte histórica realmente é assim mesmo, não tem para onde correr. Eduardo, vocês me mandaram por e-mail o trabalho de vocês? Professora, quem ficou encarregada desse tipo... Desculpa, a senhora perguntou para o Eduardo, mas eu vou responder, porque geralmente em todos os trabalhos eu fico encarregada de enviar. Passei para o Eduardo, passei para o Renato, eu não enviei e não foi culpa deles. Foi minha, mas eu posso enviar depois para a senhora. Por favor, manda para mim, que eu estou verificando aqui que realmente vocês não mandaram. Sim, vou enviar sim, professora. Desculpa, tá? Não tem problema. Tá ok? Muito obrigada pela apresentação, tá? Obrigada, professora. Eu que agradeço a senhora pela oportunidade que a gente tem Obrigado, de doutora. estudar sobre o assunto, trazer aqui um pouco mais detalhados, porque era uma coisa que eu não sabia. Então, essa sua iniciativa de chamar a turma para apresentar nos traz uma responsabilidade muito grande. A prática de conversar através de vídeo, que hoje está tudo muito assim, e também de conhecer sobre a lei trabalhista. Então, para mim, assim, é uma oportunidade única e, para mim, é de muito proveito esse tipo de trabalho, porque ajuda em todas as partes de comportamento para quem quer ser advogado ou atuar em qualquer área, entendeu? Que venha lidar com o público. Então, a senhora está de parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Igualmente, doutora. Falo das palavras da Ariana e minhas também, tá? Parabéns. Tá bom. E da minha parte, eu também só tenho a agradecer. Espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo que a senhora tinha em mente na apresentação do trabalho. Espero também que a gente tenha atingido o objetivo de deixar essa parte clara para os novos colegas aí de turma. E se tiver alguém que tiver alguma dúvida, eu acho que essa é a hora que está nos apagar das luzes. Mas tenho que agradecer também a oportunidade que a senhora deu, até para a gente treinar a nossa oratória, porque não adianta nós, como alunos de direito, querer focar em só conhecer as leis, que não estou dizendo que não é importante sim, mas nós não temos a oportunidade de treinar a oratória, que também é muito importante no dia a dia. Eu digo até que é também uma ferramenta de trabalho. Então, só tenho a agradecer e precisando temos as ordens. Obrigada, Eliomar. Ficou até em estado de graça com o teu parabéns. Olha lá, Eliomar está elogiando vocês. Na verdade, essa apresentação realmente tem várias finalidades, né? A primeira questão do conhecimento do direito, que vocês, quando vocês se prontificam a estudar, vocês realmente correm atrás, e a questão da telecomunicação, que, na verdade, vocês agora não podem dizer mais que nunca fizeram isso, porque agora vocês realmente já fizeram,
E não podem negar, dizer que tem medo, porque vocês já estão aí, né? Isso é muito bom, gratificante, até mesmo para nós, professores. Porque, na verdade, ano passado, ninguém imaginava que nós estaríamos aqui hoje, né? E nós temos que nos adaptar a todas as situações. E das coisas ruins, nós temos que extrair as coisas boas, né? Sim. É se reinventar. Isso aí. Isso aí. Obrigada, Então é isso. professora. Boa noite, Ei. professora. Obrigado. Agora deixa eu ir à caça do grupo da Roberta, Fabiane, Luiz Antônio e Fabiano. Tem alguém aí na sala? Só você, Fabiane? Tem mais alguém? Tem mais alguém do grupo? Só você? Então, por gentileza, anota aí os temas para vocês apresentarem na próxima aula. Fabiane, né? É isso. Como funciona o sistema, do FGTS. Repetindo, como funciona o sistema do FGTS. Outra pergunta. Quem tem direito ao FGTS? Quem tem direito ao FGTS? Terceira. Tá dando para pegar aí, Fabiane? Tá. Como é feita a movimentação e a obrigatoriedade dos depósitos de FGTS. Tá? Quer confirmar o tema? Quer abrir o áudio para confirmar? Tá, pode abrir o áudio. Sim, não? Sim, não? Como é que é isso, Fabiane? Anotou direitinho? Então tá bom. Perla, Luana, Renan, Márcio e Fernanda. Tem alguém na sala? Sim, senhora. Quem falou? Márcio? Só o Mas Márcio? sim, sou eu. Tem mais alguém na sala? Eu também, professor. Boa noite. Peraí. Boa noite. Então, Renan está na sala, Márcio também. Só está na sala Renan, Márcio? Só os dois? Acredito que sim, professor. Tá. Então, vamos lá. Primeiro tema. Como é feita a contribuição do PIS e do PASEP? Como é feita a contribuição do PIS e do PASEP?
Outra pergunta. De que forma é feito, né? Melhor. De que forma é feito o cadastro do PIS e do PASEP? De que forma é feito o cadastro do PIS e do PASEP? Outro tema. Com relação ao abono salarial, vírgula, quem pode fazer o saque? Com relação ao abono salarial, vírgula, quem pode fazer o saque? Quer confirmar as perguntas? Como é feita a contribuição do PIS e do PASEP? De que forma é feito o cadastro do PIS e do PASEP? E quem pode fazer o saque do abono salarial? Isso aí. Exatamente. Ok. Isso aí, Renan. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Vou aproveitar e vou falar. Se alguém quiser fazer pergunta, faz daqui a pouquinho. Os temas que estão sendo abordados, eu estou colocando lá no Classroom os pontos importantes para que faça parte da nossa N2, tá? N2 e exame final, né? Que agora são as próximas etapas, tá? Podem ficar à vontade para perguntar. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, não? Então, estou fechando.